Olá, patriota! Hoje é dia 10 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro passeia em Belém de jet ski e recebe o carinho de comunidade ribeirinha. O presidente esteve na cidade para a cerimônia do Círio de Nazaré. Marco Aurélio Mello explica voto em Bolsonaro para presidente. Na avaliação do ex-ministro do STF, Lula não foi absolvido dos 4 processos contra a administração pública e sim contou com a ajuda da corte para ser candidato. Governo federal publica vídeo sobre a verdade da transposição do Rio São Francisco. O Ministério do Desenvolvimento Regional contou como, em 3 anos, foi possível fazer o que não foi feito em 50. Bolsonaro dá entrevista em podcast e diz que Neymar é o cara. O presidente agradeceu o apoio do craque da seleção e questionou falas do técnico Tite sobre ele. Presidente explica por que não perguntou diretamente a Lula no debate da Globo. Bolsonaro disse que o petista foi tratado como presidente eleito nos estúdios e recebido por cúpula antes do início do debate, o que deixou claro um alinhamento entre os dois. O presidente Bolsonaro recebeu hoje, às 2h30 da tarde, um time de sertanejos que manifestou apoio à sua reeleição. Este foi o único compromisso divulgado na sua agenda hoje. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para fazer isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. Aproveite que as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O presidente Bolsonaro e as deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis estiveram neste sábado a bordo da corveta da Marinha Garnier Sampaio, embarcação que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, e ficaram no Círio Fluvial em Belém. Esta é a segunda vez que o presidente acompanha a festa. A primeira foi em 2015, quando ainda era deputado. Bolsonaro embarcou no navio por volta das 6h30 da manhã e foi direto para a sala de comando. A procissão pelas águas da Baía do Guajará faz parte das 13 romarias do Círio de Nazaré, considerada uma das maiores festas religiosas católicas do mundo. Veja um trecho do presidente na cerimônia. O presidente Bolsonaro, logo após a Romaria Fluvial, aproveitou para fazer campanha eleitoral de jet ski nas comunidades ribeirinhas. Ele passeou pela região e, ao descer no terminal hidroviário, esbanjou simpatia, conversou com os ribeirinhos e posou para fotos. Veja um trecho da recepção do presidente pelo povo paraense. Presidente, estamos juntos, presidente, até o fim, até a vitória! Bora, Brasil! Nossa Senhora de Nazaré vai abençoar! Vai abençoar! Já ganhamos! Já ganhamos! Bolsonaro, sou muito teu fã aí, cara. Posso mandar pra Ai, ela tá desesperada, coitada! Vai lá, Bolsonaro, aqui, ó. Obrigado. Bora, bora, deixa livre!
Deus abençoe! Amigo, não vai ainda, amigo, pera aí, amigo. Pera aí, que eu tô na frente, tá na frente. Guardar esse colete não. Eu pego o colete pra ti. Bora, solta. Cuida bem do presidente, pô! Cuida bem dele! Cuida bem dele, pô! O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, explicou seu voto no presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista ao podcast CD Talks de Cláudio Dantas. No bate-papo, ele lembrou que Lula não foi absolvido dos 4 processos contra ele, mas sim que o STF anulou tudo, baseado numa suposta incompetência territorial da Vara de Curitiba, liderada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Por isso, Mello disse que, como juiz, jamais poderia votar em alguém que foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 no governo Dilma e ainda por cima cometeu delitos contra a administração pública. Ele ainda reiterou que o seu voto no segundo turno será em Jair Bolsonaro. Veja uma parte do que ele disse. O senhor deu uma entrevista e declarou seu voto no Bolsonaro. O que disse? Disse Aí- que sou contrário às polarizações. Mas peraí, deixa eu concluir. Que o senhor disse isso, aí não sei porquê, sei lá, uma semana depois, sem serem entrevistados, diversos ex-ministros começaram a se manifestar pelo Lula, né? O Joaquim Barbosa gravou vídeo, Celso de Mello, que, né, me surpreendeu de ter se manifestado sobre política, né? Não é se manifestou sobre A ou B ou C, mas ninguém perguntou, ele foi lá e se manifestou. O Carlos Veloso também. Se arrepende de ter se manifestado Quem politicamente? sabe, se pela vez primeira seguir o meu exemplo. O que eu disse? Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que no segundo turno eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no passado eu votei nele, tanto que a revista Isto É, mediante caricatura do Paulo Caruso, fez uma última folha com a minha figura. Eu estou na porta de um restaurante com a faixa de presidente da República, que estava substituindo o presidente Fernando Henrique Cardoso, e vem o presidente Fernando Henrique Cardoso com mais malas, com etiquetas, Espanha, Itália, né? França, e a tabuleta do restaurante indicava prato do dia Lula. Nessa caricatura que eu mandei colocar numa moldura, eu tenho uma dedicatória do ex-presidente Lula ao amigo Marco Aurélio com um abraço do amigo Lula. Eu já votei no ex-presidente Lula, mas hoje, como ex-juiz, não posso votar no ex-presidente Lula.
voto e declarei o meu voto nesse sentido no presidente Jair Bolsonaro. O time de campanha de Jair Bolsonaro publicou neste fim de semana um vídeo de recapitulação do que de fato ocorreu na transposição do Rio São Francisco. Com dados e de forma cronológica, o mini documentário conta detalhadamente como o governo federal, desde 2019, foi capaz de retomar a obra e adiantar em 3 anos o que não foi possível em 50. Com um investimento de quase 4 bilhões de reais, o presidente Bolsonaro e o time do Ministério do Desenvolvimento Regional foram capazes de concluir 100% das obras físicas da transposição do Rio São Francisco, que teve muitas falhas de projeto e adiamentos desde que o governo Lula se envolveu no trabalho. Veja um trecho da explicação. Em 2019, os trabalhos começaram para valer. O governo federal estava determinado a finalizar o projeto e as primeiras ações foram as manutenções de estruturas já construídas para que as águas finalmente pudessem avançar até os estados beneficiados. Água é vida. Água é tudo para quem pouco tem. Se Deus quiser, nos próximos meses concluiremos toda a transposição do São Francisco. Hoje, confesso a vocês que vivi o passado, o sofrimento do passado e estou vivendo a abundância do presente. Nós estamos fazendo um trabalho por todo o Nordeste do Brasil em 3 anos, o que não foi feito em 50 anos. Desde o início do governo, investimos 3 bilhões e 500 milhões de reais para construir o que se arrastava há 14 anos e deixar a obra 100% operacional, permitindo que as águas do São Francisco finalmente cheguem ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também iniciamos um novo ciclo, retomando o projeto original, que previa a execução dos ramais do Agreste, do Apodi e do Salgado. Maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco, o ramal do Agreste recebeu mais de R$1 bilhão em investimentos e foi entregue em outubro de 2021. Iniciamos a construção do ramal do Apodi, retomando o compromisso com o povo da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E estamos contratando a obra do ramal do Salgado. Entre os anos de 2019 e 2021, o governo federal foi responsável por investir cerca de 25% de tudo que já foi aportado na obra. A média de investimento anual também é a maior desde o início do projeto. R$1 bilhão 160 milhões de reais. O Brasil tem uma dívida com o Nordeste que nunca foi paga, mas começa a ser paga agora no mandato deste presidente que tem identidade e compromisso com o povo brasileiro. E não para por aí. Destravamos a obra do principal reservatório da transposição no Rio Grande do Norte. A construção da barragem de Oiticica, que se arrastava por mais de 70 anos, agora ela será finalizada. Entre 2019 e 2021, além de concluir os eixos principais da transposição e retomar o projeto original, com a construção dos ramais do Agreste, Apodi e Salgado, o governo federal acelerou a execução de uma série de obras acessórias, que estão levando as águas do São Francisco mais longe. Juntas, elas somam mais de 3 mil quilômetros de canais e adutoras em 7 estados do Nordeste. Quando concluídas, vão beneficiar mais de 16 milhões de pessoas. A transposição, para mim, vai trazer muita riqueza, porque você sabe que água é vida, né? Então, eu acho que tudo que essa transposição vai trazer muito benefício para todo mundo. Esta gestão do governo federal já investiu 4 bilhões e 800 milhões de reais no conjunto de obras que estão levando a água do São Francisco mais longe. É a água chegando à casa do sertanejo. É o MDR levando esperança para o Nordeste. É o velho Chico chegando no sertão. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista ao podcast Pilhado neste fim de semana. Numa das perguntas, ele foi questionado pelo apresentador Thiago Asmar sobre o apoio do craque Neymar à reeleição. Bolsonaro respondeu e disse que o craque da seleção brasileira é o cara, além de ter demonstrado preocupação com seu país. Já sobre declarações do técnico Tite, que disse que se recusaria a receber Bolsonaro dentro da seleção, o presidente foi enfático e disse que o respeitaria mais se ele declarasse abertamente o voto em Lula, algo que nunca fez, apesar de se mostrar contra Bolsonaro. Veja o trecho da conversa. E o que você diria para o Neymar hoje? Neymar, obrigado por você
se preocupar com, não comigo, mas com o seu país. Eu aqui sou um soldado, tá? Jurei dar minha vida pela pátria quando sentei prazo no Exército. E agora dou minha vida pela pátria, pela nossa liberdade. Neymar, você é o cara ao dar essa declaração. Perto de você, economicamente, eu não sou nada. Eu sou passageiro na política. E você resolveu investir na gente por algum motivo. O motivo para você acreditar. Nós fizemos ressurgir o patriotismo no Brasil. Defendemos as crianças em sala de aula contra uma ideologia nefasta. Né? Nós seguramos a questão da corrupção no Brasil. Nós fizemos o que tinha que fazer em nossa pátria. Muito obrigado por se somar a nós, Neymar. Para mim, seria muito mais fácil eu estar do outro lado da esplanada dos ministérios, mas não me entrego. Falei outro dia, né? Imbrochável. O mundo caiu na minha cabeça. O que é imbrochável? Aquela pessoa que não desiste. Vai até o final. Não é o garanhão, não. É o que vai até o final. Tá? Que leva pancada o tempo todo, mas tem um norte, sabe que está fazendo a coisa certa. E um momento como o Neymar aparece, como outros, isso me relaxa, dá um alívio para a gente continuar lutando pelo nosso país. Eu fico vendo a molecada, vem fazendo o Lula, que faz para mim nas viagens por aí, faz. Ele não sabe o que é perder a liberdade. Ele não sabe como vive o jovem venezuelano, o jovem cubano, que fizeram ano passado uma passeata contra o regime lá de Cuba e há poucos meses foram condenados, em média, 9 anos de cadeia. Você não sabe que o bem maior teu é a sua liberdade, é seu direito de ir e vir. Então, o Neymar se expõe e ele tem um fã-clube enorme perante a garotada aí, 16, 17, 18 anos, vão votar pela primeira vez. E ele mostrou para essa garotada, eu tenho um lado. É o brasileiro mais seguido do mundo aí nas redes sociais. Cada um pode ter a sua posição, mas como eu digo, bota no papel. Vê se o que você defende não é exatamente o que eu defendo. Se isso é verdade, e eu tenho certeza que é, você tem que repensar o teu voto. E só para fechar sobre esse negócio de futebol, é correto um treinador da seleção brasileira dizer que não aceitaria ser recebido pelo senhor campeão do mundo? Ele não tem que se preocupar com o futebol e parar de ficar fazendo ativismo político dizendo que se recusa a participar de uma homenagem. Ele não precisa apoiar o senhor. Ele declarou voto ao Lula, por acaso? Eu não sei. Então, eu acho que não declarou, né? Mas eu passaria a respeitar um pouquinho mais se ele declarasse voto ao Lula, para mostrar realmente a sua personalidade e quem ele é. Também na conversa com o pilhado, o presidente foi perguntado sobre como dizer "acabou a mamata" dentro dos estúdios da Rede Globo. Bolsonaro aproveitou a pergunta e explicou o porquê de não ter perguntado diretamente a Lula durante o debate, quando teve a oportunidade. Quando Bolsonaro chegou ao estúdio, foi informado que a cadeira de Lula estava vazia, porque antes do debate, o petista estava conversando com a cúpula da Globo. Neste momento, o presidente teve conhecimento de que estava tudo armado para tramar contra ele, e por isso se resguardou. Bolsonaro disse ainda que os debates presidenciais têm um único objetivo, o de um candidato lacrar em cima do outro. Por isso, o presidente agradeceu a presença do padre Kelmon na Globo, o que ajudou a desarmar Lula em alguns momentos. Veja o que o presidente disse. Uma questão pessoal, que quem me acompanha sabe que eu critico muito a Globo. Tenho um mago assim da Globo. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava acompanhando o debate antes na Globo News e o Lula não estava lá atrás. Estava você, estava a Soraya, estava a Simone, estava o Ciro, estava o padre. O Lula não estava. Você sabe onde o Lula estava, que ele chegou tão em cima da hora? E outra, como que foi falar dentro da Rede Globo que acabou com a mamata? Qual foi o sentimento ali de tirar? Para mim foi uma realização. Quando eu cheguei também para o debate, né, eu percebi que a cadeira estava vazia. Até perguntei para o assessor, ele está atrasado, não vem, o que aconteceu? Daí o assessor falou, não, ele está lá dentro com a cúpula da TV Globo, sendo tratado como presidente eleito. Tá? E depois chegou lá, faltava 1 minuto para começar o programa, ele chegou. Ele estava reunido com a cúpula da Globo. Com toda a certeza, estava trocando ideias como reagir. Tá? Agora, posso falar com você, Paulinho? Não, claro. Olha lá. Nesse debate, vocês perceberam, foi no segundo, terceiro bloco, que eu podia ter chamado o Lula, né? Você percebeu ou não? Percebemos. E não chamei. Por quê? Já descobriu por quê, Paulinho, não? Não sei. Tá.
Ali estava a chave da Globo, ali estava a armação da Globo para me derrubar. Se eu fizesse a pergunta mais objetiva para ele, ele ia responder imóveis, ia responder com besteira. E eu teria que passar a réplica explicando aquilo. Eu chamei, acho que foi o Dávila, se eu não me engano, e por coincidência, quando foi o padre que caiu do céu, ele pegou o Lula. Ali estava a chave do problema do debate. O debate, o povo, por favor, grande parte da população ou parte da população, não é para demonstrar conhecimento, capacidade de administrar, é para ferrar o outro, é para derrubar o outro, é para lacrar em cima dele. Como foi na sabatina minha com o Bonner. Não deixava praticamente eu falar. Até aquele momento, quando a Renata falou, fica em casa se puder, eu podia dar um coice nela, né? Vamos dizer, coice. Como é que eu vou ofender a mulher? Eu não vou brigar com a mulher. Eu sou um cara educado. Não vou ofender a mulher. E eu poderia responder brava, não é fica em casa. Fica em casa que a gente vê depois. Não é se puder. Foi impositivo. Você viu artista da Globo falando, vários, né, vídeos, fica em casa. Eu estou aqui na cozinha com minha filhinha fazendo brioche de camarão da Indonésia com aspargos de Marte. Fica em casa. Agora, esse fica em casa, nós levantamos 38 milhões de pessoas no Brasil, pessoas pobres, mas viviam com dignidade, chamados informais ou invisíveis, pessoas que não tinham carteira de trabalho, não eram servidores públicos, trabalhavam o dia todo para levar um prato de comida à noite em casa. Começaram a passar fome. O Lula fala tanto em passar fome, né? Os governadores do partido do PT foram os que mais impuseram medida restritiva durante a pandemia. O pessoal começou a passar fome em casa. O que nós fizemos? Socorremos com auxílio emergencial. Pagamos o dobro para a mãe solteira ou a mãe que era viúva. Nós salvamos o Brasil da fome com auxílio emergencial. E você pode ver, o Lula é o pai dos pobres. Que pai de pobre? Quando esteve aqui a última vez em Brasília, hospedado aqui, diária, R$6 mil no hotel aqui em Brasília. Ele come no quarto, nas suas viagens por aí, não vai lá no restaurante do hotel, não vai como eu vou nas pizzarias. Como eu tive a penúltima vez em Belém, que fui comendo uma pizzaria e eu vou chutar 1.000 pessoas lá fora esperando a gente. Esse sou eu. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.